com um pouquinho de preocupação, porque mira, Moçambique, África sigue temblando. Eu não estou seguro a que parte este evento de África migra, mas se este evento obedece uma lógica, Brasil estaría a las puertas, o sea, los próximos 7 días, Brasil estaría a las puertas de recibir un evento sobre los 5, 5-1, 5-2, 5-3, algo que, bueno, no me recuerdo cuando pasó, creo que en 50 años yo no he escuchado algo sobre los 5-1, 5-2 en Brasil, con un poquito de preocupación, porque mira, Moçambique, África sigue temblando. Eu não estou seguro a que parte este evento de África migra, mas se este evento obedece uma lógica, Brasil estaria... Boa noite, meu povo lindo do Sementes Podcast, nossos podcasters. Meu nome é Michele Dil. Eu sou Cristina Soares e nós estamos começando mais um Sementes. Ai, adoro semear. E adoro redundantemente. Não, a gente adora. Tanto que a gente está aqui semendo toda quinta-feira, né, Toda Michele? quinta-feira, a partir das 19 horas. E hoje nós temos um convidado que é pau rodado, que é incrível, que formou 1 milhão de pessoas, que é... Eu não sei como dizer. Ele vai ter que explicar, porque... Tem um documentário que explica a vida dele, que é o Sísmico, o Severino Neto, que é o responsável. Ele chama Haroldo Maciel. Muito obrigada! Aplausos! Obrigado pelo convite. Tô muito Cara, feliz. eu tô muito feliz. Você sabe que eu amo você. Obrigado. Sempre amei você. Sempre teve um carinho comigo, paciência. Olha que eu já fui bem louca, hein? Afe Maria, mas Todos ele nós. sempre... Todos Todos nós temos um pouco de loucura, né? A gente tem. Tá lá tudo bem, escondidinho, às vezes bem. aparece. A minha tava aparente. De gênio louco, todo mundo tem um pouco. Né? Exatamente. Tem. Gênio Graças a louco e Deus. médico, né? Graças a Deus. Graças É, a Deus. que a gente não sabe, a gente vai no Senão Google nós, procurar. brasileiros, não resistiríamos. É verdade, Não. gente, até Você sabe porque... que o povo brasileiro, pra mim, é o mais preparado, cara. Quanto mais dificuldade, né? Mais... O cara tem um sorriso na cara, mora com a favela com os negócios escorrendo lá e tá dando risada e tá tudo certo. É, a gente tem que E ser é preparado isso aí. mesmo, né? Porque, Porque o Brasil não é fácil, não. Não é fácil, Não é para amadores. Não. Vamos lá. Eu quero saber, primeiro, antes de mais nada, quem é Haroldo Maciel? Bom, Haroldo Maciel é um pau rodado, né? Que veio parar aqui mais ou menos há uns 23 para 24 anos atrás. Vim atrás de ser músico do estúdio do Amorim. Quase na mesma época que eu. Exatamente. Sério? Eu trabalhei no Músico? Amorim, trabalhei 5 anos lá no Amorim. Ajudei a gravar Estrela d'Alva, ajudei a gravar o CD do Beto 2A1, que hoje é deputado aí. Na companhia do Michael, do Magrão. E de lá, o Amorim, que é quase um padrinho para mim aqui, me apresentou ao UNIC, a Universidade de Cuiabá. Falou, você vai trabalhar na Universidade de Cuiabá, né? Não vai ficar só aqui, não. E aí eu fui trabalhar na Unic e tô até hoje. Mas são mais de 22 anos de empresa. Vendo tempinho, né? Vendo gente Entrar tranquilo e sair maluco, né? Publicidade, propaganda e jornalismo. Tive o prazer de acompanhar ela na jornada dela. Projetos juntos. Trabalhamos em alguns documentários juntos, onde eu tive o prazer de ter a voz dela brilhantando. Antonieta. Chorinho, Cuiabá, onde você narra a trajetória do choro. Choros e Serestas, né? Legal. Eu até teve um outro filme que eu tentei te procurar, mas aí você já estava trabalhando, que foi o da África do Sul, né? Logo quando estava tendo o auge desse o auge xenofóbico lá, um ano antes da Copa, estavam queimando pessoas vivas lá. Procurei a Michele, eu falei, puxa vida, como que não... E sou curioso, né? Vamos lá. Tava na Unic, o que podia fazer? Aprender a filmar e editar. Então, essa é a nossa primeira etapa. Depois me envolvi com um outro milhão de situação e... Eu adoro. Mas você chegou pra ser músico, qual que era a sua área? Eu tocava em Na banda. rádio, Eu tocava numa banda chamada Sunshine, no estado de São Paulo. Tocava guitarra e teclado. Quando o tecladista... Olha que São legal. Paulo, né? Lorena, São Paulo. Lorena. Eu vim pra cá e a convite do Amorim, ele foi ver um
um evento que a gente fez aqui e ele falou, cara, vamos tocar aqui. E aí eu vim conhecer o Magrão, que era técnico do Roupa Nova. Trabalhei que legal, hein? Ele montou o estúdio, montou a Cuiabana FM e deu essa energia pra gente. Mas o Amorim falou, não, mas você não vai ficar aqui não. Se você quiser ficar, beleza, mas eu vou te apresentar um lugar que vai fazer diferença na sua vida, que é a Universidade de Cuiabá, Nossa. onde eu tô até hoje. E fez diferença. Nossa, que legal, hein? Né? Todo mundo que entra ali deixa um pouco, né? Eu tenho um pedaço da Michelle comigo e a Michelle levou um pedaço dos professores ali, né? Sim. E isso fez uma diferença absurda. Mas eu vou mesmo Eu falo contar com a curiosidade. Ainda, falo com o Cavalo, eu não sei o nome dele, a não ser Cavalo. Só Cavalo. José Augusto. É José Augusto. Aí tá aí. A gente chamava ele de Cavalo. Cavalo. Por quê? Porque é grande. Muito alto. Você acredita que o grande, Júlio cara. Campos me fez a mesma pergunta? Eu falei, não vou saber explicar pro senhor. Mas. Sério, com certeza é pelo tamanho do homem. Tomara. É verdade. Era Vamos grande. pensar que é isso. É isso aí. E aí, Piuí, que nos Lamentavelmente. deixou lamentavelmente. Ah, que você fala dele no livro, né, Michelle? Ave Maria, se eu falo dele. Ele foi a primeira perda, assim, que eu tive com a Covid que me deixou zoada. Zoada. E meu pai, cara, engraçado, ele entrou, porque eu fiz jejum de 3 dias, né? Você lembra disso? Fiz jejum de 3 dias. Quando eu ele falei- morreu? Não, quando ele antes, estava ele ficou internado. Ah, tá. Ele ficou muitos Eu dias falei, internado. ficou muitos Sim. dias internado. Eu falei, vou ficar 3 dias só bebendo líquido para ver se ele volta. Aí ele tinha uma pequena melhora, aí ele piorava. Aí, infelizmente, ele desencarnou. Naquele momento ele tava. Ele estava na experiência Nossa. quase morte, eu acho. Ele- Porque sim, ele sim. foi embora no dia do aniversário No da aniversário mãe. da né? mãe dele, né? Nossa. Que tinha falecido um mês antes. Então eu acho que se dependesse Tudo da ali escolha dele, eu acho que Foi isso. nós estaríamos falando dele aqui hoje. Então é uma escolha de cada um, né? É, uma escolha. E aí foi algo assim, a faculdade, né, é um grande laboratório, né? Sim, pra tudo, né? Pra tudo, Pra cara. tudo. Assim, e o laboratório de rádio, lembrar da Maria também. Maria Góes. Maria Góes. Maria Góes, que Sério. agora é quase uma psicóloga, daqui a pouco ela vai tratar a gente aí. Com certeza. Maria, tô precisando já. Ah, todo mundo é galistinha, tá? Cara, eu tô fazendo psicanálise, cara. Então vai dar certinho. Vai dar certinho. E aí, vamos Michelle, mas tratar. como tá essa psicanálise aí? Cara, você sabe que a filosofia tá me pegando pesado, assim, né? Mas, enfim, tô fazendo até aula particular, querida. Importante. Porque, olha, não é fácil, cara. Esse povo, pensadores, assim, não é Eles fácil, não. dão uma viajada também, né? né? Algumas coisas eu acho que não concordo, não vou seguir Claro. a linha, mas tem outras que fazem muito sentido, Mas né, o legal cara? da ciência é isso. Eu também acho. Se você não concorda, você desenvolva alguma coisa. Eu também acho. Olha, eu li isso, mas eu acho que a leitura não tá certa. E propõe Concordo. algo. Exato. O mal hoje Concordo. é que não se permite Vamos pensar lá, diferente. mediocridade, vamos Isso, ficar eu na concordo. mediocridade. E uma coisa que o Haroldo falou no início, é essa coisa da curiosidade. Exatamente. A gente tem que ser curioso, Se a pessoa tivesse curiosa. concordado com quando me falaram assim, ó, cara, você é um cara que mexe com áudio, por que você vai querer mexer com terremoto? Eu tinha parado tudo. Mas, 11 então, anos atrás. Sim. Eu tinha falado, é verdade. Então eu vou ficar por aqui mesmo, limpando meu estúdio. Haroldo, mas conta pra gente Eu adoro como que que você foi. mandou um foda-se É, tão grande. Bem grande. Coisa linda, né? Mandar um Ele foda deixa- gente, Não, é foi gostoso. significou maravilhoso. uma economia de talvez um mês. Cê- de mas psica- conta, de- de mas como psicanálise, foi isso? é. Conta aí que eu tô boiando. O que que aconteceu? Cara, ele desenvolveu um sistema, querida. Olha, eu já roubando sua fala, Não, mas claro, um sistema por favor, faça. que detecta com precisão de, sei lá, 90,9%. É nesse nível? É nesse nível. Não é tão alto, mas Mas é é alto. Mas pra qual? caralho. Qual Vai que é mais ou pra- menos? vai. Aceitável. Enquanto todo um grupo de cientistas Diz dizem... que é algo que é do Diziam, acaso, né? Hoje até, eu acredito que alguns geólogos já se deu conta que quando tem tremores no Peru, no Chile, Que fala que não é eles possível vão, você identificar. vai haver uma migração e vai acabar gerando tremores em São Paulo. Então hoje já se Até na aceita. Chapada, né? Exatamente. Ah. 11 anos atrás, não, um terremoto não geraria outro. E isso é uma Um, teoria. um terremoto gera outro terremoto. Com então. certeza. Assim como gera tsunamis. Exato. Então, hoje eu conversei com o professor de geografia, um abraço, Luiz. Fofo. E ele disse isso, assim. Ele falou: não é possível prever um terremoto. Tá certo. Não é possível. Se ele não tentar, ele não vai conseguir.
No entanto, eu tô há 11 anos. E ele consegue. Eu tô há 11 anos trabalhando. Todas as minhas previsões foram feitas na televisão do Chile. Tem um filme. Nesse nível. Chama sísmico. 45 dias antes, assim que aconteceu o terremoto do Nepal, vou deixar bem claro, porque daí eu vou convidar quem tem a Amazon Prime, vai lá e digita sísmico, para entender o que eu estou falando. Para você não conseguir prever um terremoto, você tem que estar de acordo com tudo que foi estudado até hoje. Só que eu vou provar agora, em 30 segundos, que o Luiz deveria especular um pouco mais sobre o que eu vou dizer agora. Não se pode prever o terremoto, certo? Certo. Logo, quando tem um tremor no Chile, treme São Paulo, não treme? O que eu tenho que fazer então? Quando tiver um tremor forte no Chile, o que eu vou falar? Vai tremer São Paulo. Isso é uma previsão. E isso qualquer cientista já está de acordo. Então, eu não estou totalmente de acordo com o Luiz. E com 90% dos geólogos, geofísicos, claro. Não, claro. E assim... depois que teve o tremor do Nepal, eu liguei para a televisão e eu entrei ao vivo numa televisão falando, olha, esse tremor que aconteceu no Nepal, ele teve um outro tremor no sul do Japão. Eu tracei uma linha e vi que existia uma energia migrando, né? Então daí por o termo que é meu, migração sísmica a larga distância, o termo é meu. Que orgulho, cara. Tem que ter, sabe por quê? Porque imagina, orgulho, ainda hoje alguém dizer... né? Exato. E aí na televisão a menina perguntava, mas aonde que essa energia vai gerar e de que magnitude? Até então a USP me dizia que dizer que vai ter terremoto no Chile é muito fácil, lá treme todo dia. Mas eu tô falando de um 7.9 a um 8.4. Caramba. Né? Não tem todo dia. Não havia um tremor superior a 6 graus há 70 anos. Então é diferente de eu falar, não, vai tremer lá. Não, vai ter um tremor lá que vai ser sentido no Brasil. Gente, consegui falar um negócio desse. Né? Em quanto tempo? Em 45 dias. Foi isso. Mas como? E eu falei isso, e o tremor foi exatamente na segunda quinzena de setembro, dia 16 de setembro de 2015, estava se confirmando, e as pessoas no Chile, as pessoas da televisão, só diziam uma coisa: Haroldo lo dijo. Tá bom? Então, assim... Haroldo, se você... Inclusive, eu acho que a gente vai fazer o nosso podcast, eu acho chique, vou pedir até pro Severino emprestar, não sei se ele pode, a gente ilustrar esse episódio especificamente com pedaços do próprio documentário, porque, assim, ele não podia andar na rua. Você tem noção? Andar na rua comumente, assim, não dá. Com guardas, seguranças armados no Chile. Eita, andava caramba. sob escolta. Teve 2 professores, que foi o professor André, que é diretor da faculdade hoje, e o Gregório. Quando nós estivemos lá, nós éramos escoltados por seguranças armados, né? Porque existe um assédio muito grande lá. E eu quero frisar novamente, por que as pessoas ainda têm uma crença de que não se pode prever um terremoto? Quando eu propus isso na internet, eu tinha cerca de... Tinha 2 mil seguidores. Era SOS... Quake Red Alert. Quake Red Alert. Nessa época, estávamos eu, o Gregório, o André, que eram pessoas que quantizavam as contas, os cálculos, né? Para poder ficar uma coisa palpável, né? Para as pessoas entenderem. Porque eu era muito louco. Eu falava, em tal lugar, e acontecia, vamos tentar, né? E aí, matematizar o negócio. Né? Quando o doutor Alexandre Schumacher, do Instituto Federal, né, falou assim, eu tô indo para Brasília e eu vou lá ter uma reunião com a UNB e eu vou propor sua ideia lá. O cara me chamou de louco, me chamou de garoto. Só que ele falou, traz esse cara aqui, igual o Luiz. Não tem muita diferença, só que ele é geofísico. Né? Não é geógrafo, ele é geofísico. Aí o buraco é um pouco mais embaixo, porque é cálculo, meu. Sim. Né? Então, aí o que foi? Eu cheguei lá, o Dr. Jorge falou pra mim assim, olha, eu vou te mostrar por que a gente não deve mexer com isso. São 100 anos de estudo e tal. Tá, beleza. Aí ele explicou, agora fala, o que você acha que tá acontecendo? Eu falei, tá vendo aqui, vamos botar. Ele botou o mapa. Ele era o diretor e coordenador do OBIS, Observatório Sismológico de Brasília, ele é PhD, Dr. Jorge Santo França. Ele era o top of mind lá de Brasília, e ele tinha a missão de provar que eu estava equivocado. Sim. Aí ele ficou explicando, depois falou assim, agora explica pra mim, o que você acha que vai acontecer? Eu falei, vamos pegar escolhe um. Ele escolheu. Eu falei, tá vendo ali? Essa magnitude aí, ela tem uma migração de um tempo de 2 horas e meia para o sul do Alasca,
4 a 6 horas para o sul da Califórnia, e ela vai acontecer lá na passagem de Mona, que é perto de Porto Rico, 12 horas depois. Aí ele falou assim, não pode ser. Daí eu fui dormir e ele ficou lá. Ah, e aí? E aí ele falou assim, ó, já são meio-dia, né, do outro dia, ele falou assim, não ocorreu o tremor. Daí a página deu a releitura e atualizou lá o tremor, lá na passagem de Mona. Ele falou pra mim assim, cara... Tenho medo de você. Não, você vai comigo... Pra me explicar como você não, fez você isso. vai ser... A partir de agora você é meu aluno, você não vai falar com mais ninguém. E você vai comigo pra Califórnia, pro Encontro Mundial de Geofísica. Eita, que chama caramba. Fall Meeting. Daí... Inclusive, eu acho que o Rodrigo foi com você, o né? André. O André. Nós fomos pra Califórnia, eu vendi tudo, vendi guitarra, teclado, tudo que eu tinha, vendi tudo. Eita, E bora pra caramba. apresentar esse trabalho, porque o governo não me pagou nada, não. Eita, caramba. Isso Che- foi quando? Isso foi em 2012. Foi exatamente um ano depois das primeiras previsões. Mas aí eu ainda vou te falar uma coisa que você vai ficar chocada, que é mais chocante do que isso. Que eu fiquei como aluno especial da UNB por 2 anos. E essa teoria, ela teve 3 ou 4 artigos, um post, e eu tenho um ultimate fight, lá vamos chamar disso, que é para quando finalmente os caras falaram assim, realmente existe uma correlação entre os tremores, eu ir lá e postar, porque eu já fiz essa proposta, tá? Então assim, Olha, bom. né? Bom. Daí o que aconteceu? O Jorge foi ameaçado por todos, pelo cara da USP. Nossa, e ele na ciência. exatamente, né? Assim que eles falam, né? E aí ele teve que parar de ser ele falou pra mim, cara, não consigo mais. Ele teve um infarto. Ele foi fazer o segundo PhD dele, falou, vou sair Eita, fora. caramba. E no sísmico eu vou gravar que os eventos não podem ser previstos, tá bom? Mas aí eu tenho a outra gravação, tá bom? Mas não tem problema, isso não vai, realmente não... Por questão de segurança, a gente vai manter isso, porque hoje, quando treme no Peru ou Chile, os cientistas já falam, são reflexos. Esses são reflexos, São migração. são migração. Então, estamos caminhando. Me dá uma preguiça de saber que levou 12 anos para eles entenderem Cara. que existe uma migração. E é o mesmo sistema que eu faço. Então, assim, vamos supor, vou dar um exemplo. Eu digo que quando tem um tremor Pero como diría papá, sos el salmón que va contra la corriente, querido. Salmão Bem isso mesmo. é o salmão, cara. O salmão é E eu acredito que todos nós deveríamos ter um pouco desse salmão. Porque a única maneira de quebrar essa imposição do sistema é você tentando fazer diferente. E essa coisa do cientista, isso aí é um negócio que enche o saco. muito né? ego, né? Porque e a academia ela tem muito disso. Essa coisa da ciência e a coisa é fechada. Quadrada. E até aceitar. uma mudança, Eu posso falar sobre isso. Eu tô dentro da Universidade de Cuiabá. E eu posso dizer que quando o cara fala estrito sensu, lato sensu, né, ele tá, Sim. né? E aí quando a gente cita os gregos, que na verdade beberam da Alexandria, beberam do próprio Egito antes, né? Essas pessoas, eles tinham uma investigação olhando para o todo. Então era possível entender. Para mim, A própria é ideia uma de- revolução copérnica isso aqui. É. Eu posso dizer, porque eu estou estudando psicanálise, Isso. já Ai, que diz orgulho. que quando tem algo tão revolucionário que muda, né, tem o critério da falseabilidade comprovado, Exato. Isso, pelo amor de Deus, é uma revolução copérnica. Sim. Porque antigamente era algo, teve um negócio. Então, quer dizer, parece mito, sabe? Quando o doutor perguntou para mim, você vai citar quem? Falei, meu filho, eu tô Quem que você inventando vai... isso Você aqui, tá, meu amigo. você tá trazendo uma coisa nova, você vai citar quem? Então, Aí eu pergunto, Nossa. os caras que foram os pais de algumas coisas aí, os médicos australianos que tiveram que beber a bactéria para poder falar, a úlcera é uma bactéria, né? O Então. Papilloma Bacter, mas teve que beber para poder Aham. falar, Então, esses caras tiveram que citar quem? Nossa. Ninguém, tiveram que beber a bactéria para falar, é isso. Haroldo, perfeito a sua fala. Porque eu vejo assim, a gente, e essa coisa da academia, ela é tão... Ela emburrece em certas partes. A gente, por quê? A gente não pode criar. Exato. A gente só pode reproduzir. Exato. Quando eu fiz há séculos atrás a monografia,
E uma coisa que eu fui muito criticada na época, né, assim, que eu quase desisti de tudo, foi porque a pessoa que estava na banca falou assim, mas o que é isso aqui? Os autores, porque eu fiz também uma crítica à universidade, eu era jovem, né, na época. E aí eu até comparei eles àquilo que o Nietzsche fala, né, de como que ele chamava? Os eruditos da época, ele fala sobre filisteus da cultura, né, ele faz esse paralelo. E aí, porque aí eu fiz essa crítica, né, falando que a gente não pode produzir na universidade, a gente só reproduz. E não pode porque mesmo. você tem que citar. Exatamente. E quando eu fui para a banca, uma pessoa que estava na banca falou assim, mas cadê a citação aqui em tal parte que você colocou? Cadê fulano de tal para respaldar? Cadê eu? Eu não existo, né? Porque assim, e você não pode criar, né? Você não pode criar nada. Isso que você falou, como que seriam as invenções? Como que o cara inventaria o vidro se ele tivesse que buscar uma outra referência? Não, ele inventou o vidro, ele encontrou, mas assim, você não pode encontrar nada. Cara. Exato. Você tem que... Então, Exato. assim, não, eu não tenho referência, porque ninguém falou isso antes de mim, eu falei primeiro. Eu encontrei essa ideia da migração, eu que encontrei isso aqui. E eu vou te contar, eu só encontrei porque eu estava livre dos pensamentos formatados. Né? Eu acho que a gente, quando começa a entender que tudo que a gente conhece de realidade, de cor, de números, são formatados para pessoas da terceira ou quarta, ou da quarta dimensão, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então foi formatado que... É tudo cartesiano, né? Que isso é branco, né? Quando, na verdade, isso reflete o branco, reflete a soma de todas as cores. Sim. Aquela cortina é azul, é a única coisa que ela não é azul, porque ela rebate o azul. Então, assim... números, né? Tudo foi formatado pra gente entender. Mas o número 1000 existe? Falar, filha, é uma convenção. É uma convenção. Essa é a melhor resposta que você pode dar. Pra ela. E é interessante porque o Foucault, né, quando ele vai falar sobre a história da loucura, ele fala, né, que quem que eram considerados os loucos, né? Quem que era, por exemplo, o bobo da corte? Né? Quem o que podia pensava, falar a verdade o pro que rei. falava a verdade. Aliás, exatamente. o bobo da corte é o único que podia chegar e falar pro rei, você tá ridículo. E todo mundo ia rir e ele não ia ser enforcado. Exatamente. E ele não era louco, mas ele era colocado como louco por dizer a verdade. Né? E tem uma coisa bíblica que uma vez que eu vi, acho que é um diálogo de Paulo com alguém, e ele fala, acaso eu fiz-me seu inimigo por te dizer a verdade? Mas assim, a verdade, essa verdade, porque assim, a verdade ela já foi colocada numa caixa. Né? Existe uma verdade absoluta três que tá verdades, lá. a minha, a né? sua e a verdade. Isso, mas o que eu falo não é verdade, é loucura. Então, assim, o que passa dessa verdade que o cientista colocou enquanto verdade é loucura. Eu vejo porque eu sou historiadora. E na história oral, na história, Haroldo Michele, tem essa questão, por exemplo, eu gosto muito de estudar a história africana, né? Então, assim, e a história africana é uma história oral. Né? História oral, você vai fazer aquele registro dos griots, toda aquela coisa. E a academia fala, não, isso aqui não é ciência. Isso aqui não é ciência. Ciência é o que está escrito. Então, assim, para a história, não, é só o documento escrito. Década então, de 80 foi falado... Se a gente for falar em filosofia, mudou. Os sofistas, então não tinha nada, queimou-se tudo, então não existe isso. Mas é porque um grupo europeu estabeleceu que ciência é tal coisa, então todo mundo tem que seguir aquilo. Ai, não. E isso vai dar um tempo ainda para as pessoas continuarem pensando que não é só isso não, tá bom? Tem muita coisa. Quando a gente pensa, a ciência ela vai liberando aos poucos coisas que as pessoas conseguem conceber, né? Concepção. Então, e hoje, se você ousa a falar mal por exemplo, tô na tese de conclusão de curso, você tem que escrever uma tese do que você compreendeu do curso. Sim. E se você não compreendeu nada, a culpa ainda é sua, né? Então, tudo que você ensaia lá, não posso nem chamar de pré-conhecimento. Eles te dão lá uma ideia e você tem que chegar aí a um PhD para você dar uma opinião sua sobre a realidade do tema e arrisca eles te cancelarem. Sim, porque foi o que com quase certeza. aconteceu com o Dr. Jorge. Quem assistiu o filme vai entender que eu fui contra tudo e contra todos. Eu ia ter, esse final de semana, eu pegava um voo aqui para Santiago, debater com os maiores cientistas de todos os lugares, todas as partes. E agora eu vou colocar vou citar um fato aqui, que você vai falar para mim, não, mentira que aconteceu isso. Já em Brasília,
eu mandei uma carta pro presidente do Chile, né? Assim que teve um tremor num lugar chamado Chiapas, no México. Chiapas. Esse local, ele tem uma correlação, né? Então, ou seja, quando treme lá, vai tremer um lugar chamado Valparaíso, a capital política. É a nossa querida Brasília, né? Tá bom. Vou pular essa parte. Mas assim, Chiapas tem esse tremor. Teve esse tremor. Eu mandei uma carta dizendo que em 7 dias, ao final de 7 dias, iria ocorrer um terremoto de 7.0 em Valparaíso. E aí o jornalista me ligou, falou assim, se você me der a exclusividade, eu vou botar essa previsão sua na TV. Eu falei, tá, faz. E ele colocou. E o que aconteceu? Uma pequena TV colocou isso e ela explodiu, viralizou essa previsão. Então teve comoção das pessoas e tudo. E as outras TVs gigantes que tem o rating acima de 5 e 6, que é muito, né? Começaram a chamar pessoas, geógrafos, físicos, geofísicos, para poder acabar comigo. Eita, caramba! E os cientistas brasileiros, que recebiam os mesmos e-mails deles, enviaram e-mails pro Jorge França, falando para ele que ele deveria me ligar e pedir para eu retirar a previsão. Que salva vidas. E o que eu falei para ele? Eu falei, doutor, o senhor acredita em mim? Eu falei, acredito. Então vou manter essa previsão. Tá legal? Vamos manter. Você acredita mesmo? Acredito. Então fica tranquilo. Porque a gente não precisa ter medo. Você precisa ter medo da verdade? Ainda não. Vai ter. Algum dia vamos ter que ter medo da verdade. Mas ainda não. Tá bom? Então, enquanto não existe aí a censura, vamos mandar. Vamos. Então, beleza. Mantivemos e aí deu domingo. Eu recebi uma esculhambação, um nego ameaçando de morte e tal. Eita, noite caramba. de domingo, é a noite do terremoto. E nada de terremoto. E meus companheiros, o Gregório, o André, começaram a ficar preocupados e tal. Passou domingo e não ocorreu o terremoto. 0 hora, 15 minutos de segunda. Aos 15 minutos da segunda-feira, parece brincadeira, né? 15 minutos ele começou a tremer. Eita, e aí todo mundo que tava xingando na rede, que os caras botavam hashtag tudo que não presta e meu nome no final. Ai, meu Deus. Aí começou assim, ó, meu Deus, temblou. E aí começou e o telefone não parava de tocar mais. Às 0 horas de segunda. Nossa, e foi uma coisa forte, 7.0. Aí teve estragos em viadutos, casa e tal. Porque isso é uma utilidade pública. Claro. Eu nasci no México treme todos os dias. Mas, inclusive, eu gostaria que você explicasse para mim por que de 15 em 15 anos acontece similar ao que aconteceu, por exemplo, em 86, pode ser? 86. Que teve um gigante e depois, exatamente, foi no aniversário do terremoto. Exato, no aniversário do terremoto teve outro na mesma proporção. Na mesma proporção. E teve o mesmo estrago. Foram 12 crianças falecidas. Sim. Foi algo horroroso. Pasme-se, eu mandei pra UNAM a previsão desse terremoto. Sério? Tá bom? Então, e eles assim, não existe uma resistência. Né? Eu vou chamar de novo o Luiz na conversa, não é nem culpa do Luiz, mas é dos caras que estão lá em cima, né? Eu estive com o Dr. Marcelo Assunção, da USP, o papa da geofísica. Estive nos Estados Unidos conversando com ele, e na entrevista pro filme ele disse que não me conhece, sem pestanejar. Por sorte, as impressões faciais, né? Dá pra ver ali, bom, não conhece? Nossa. Não. Ai, que Tendo conversado comigo por mais de meia hora. Ó. Então, assim, depois disso, eu falei assim, cara, eu não tenho que agradar mais ninguém. Isso me faz duvidar de muita coisa. E só pra finalizar, depois do grande terremoto de Valparaíso, eu recebi uma carta do presidente da República, protocolada, oficializando que a previsão tinha acontecido. Eita, tá? Então, assim, aí iniciou o trabalho em 2012, eu fui para os Estados Unidos, e de lá pra cá são 11 anos. Trabalhando com isso. Mas assim, Haroldo, conta pra gente como surgiu na sua vida. Não, eu quero descobrir sobre o terremoto. Como que foi? Como é que surgiu a curiosidade? Cara, eu nem queria nada. Na verdade, eu sou um cara que eu não quero nada. Eu tô no lugar errado na hora errada. Sério. Nada. Ué, eu tô lá na Unic, eu tô estudando, eu tô lendo. O Neto tava lá comigo, a gente falava de N assuntos. Que não terremoto, nunca. Mas eu tava num churrasco, logo após o terremoto do Japão, que ceifou aí
20 mil vidas, né? Que Deus guarde o Japão, meu filho hoje vive lá. São 20 mil mortos. Nossa, depois do terremoto de 9.3 que teve lá. E eu tava num churrasco com psicólogo, programador, enfim, uma série de galera tomando cachaça, cerveja, na resenha, porque o brasileiro faz muito bem. E os caras me falavam assim, não, porque eu não sei o que tem, mas é lamentável, porque é impossível prever. Não existe um padrão. Essa frase tira impossível. Essa frase vem tirando o sono dos geólogos que dizem, os geofísicos que dizem que não é possível prever. Por quê? Porque quando você diz que não existe um padrão, você está desacatando tudo que já foi estudado, tudo que já foi proposto. O padrão, ele está desde o seu DNA. Né? Ele está até no espiral das estrelas, existe um padrão. Então por que eu acho que dentro do planeta Terra existe um evento natural que não vai ter um padrão? Que não vai ter um padrão, logicamente, que não vai ser um padrão 1, 2, 3, 4, mas pode ser 1, e aí nascem as coisas que os nossos amigos gregos vieram pesquisando e que falam, não é porque não é um padrão de 1 mais 1 é 2, que não existe um padrão. O padrão, ele existe, mas só pode ser identificado se estiver olhando para ele na hora certa que ele fechar. Então, quando ele falou 15, pode que não seja 15, mas pode ser que seja algo como quando o planeta estava girando naquele evento, ali ele teve um start. Porque o que acontece é você pegar um caminhão para leigo, tá? Os terremotos, vamos colocar que o caminhão é o planeta Terra e dentro dele esteja cheio de guarda-roupas e a mudança, certo? Então eu estou andando com o caminhão numa constante, né? Uma velocidade constante. Se o caminhão vira, um guarda-roupa vai encostar no outro, isso é óbvio. Sim. E se você estiver lá dentro... Exatamente. Mas eu acredito que isso deveria ser óbvio, não é? Mas é óbvio. É pra gente, mas a ciência ainda não aceita. Por sorte, estão dizendo que existe sim o reflexo. E depois de 11 anos... Tá melhorando. E eu tô muito contente, porque agora de novo lá com o Luiz, até fiquei curioso. Luiz, se os caras dizem... Não, se os caras dizem... Não, Luiz é o professor. Que se tem um tremor no Chile, no Peru, e depois de 4 a 6 horas... tem os tremores em locais pré-definidos no Brasil, isso quer dizer que quando tremer lá o Peru, até o próprio Luiz ou o Chile vai poder dizer assim, então em 4 horas vai ter um tremor na Avenida Paulista e bingo! Depois do terremoto que aconteceu no dia 16 de setembro de 2015, eu mandei uma previsão para um humorista aqui chamado o Rodrigo, do Jacaré Banguela, né? E ele falou, Carica, os caras não acreditam em você, sabe o que você faz? Posta lá na página de humor. E eu postei e a galera acabou comigo. Falando, entre 2 a 3 horas vai haver um terremoto na Avenida Paulista. Treme todo dia? Não, né? Isso é uma previsão? Para você parece uma previsão? Isso é uma previsão. 4 horas depois, Avenida Paulista, quem quiser pode procurar no G1, escola é esvaziada após um forte tremor na Avenida Paulista. Caramba. Isso é uma previsão? Pode ser feita. Mas aí como você consegue chegar na escala? Vai ser 7 pontos. Na escala, eu disse que poderia ser superior ao 7.9, porque a energia que gerou o 7.9 no Nepal, alguns dias depois, ela gerou um 7.9 no sul do Japão. Aí no sísmico, eu traço uma linha do Nepal, ponto A, ponto B, sul do Japão, aí eu estico ela, e ela encosta numa cidade chamada La Serena. Então, quando a repórter me perguntou, ela também não acreditava em mim. Ela falou, mas vai tremer que lugar do Chile? Eu falei assim, vai tremer o Chile inteiro. Mas o lugar onde vai ser o epicentro vai ser um lugar chamado La Serena, que dá 14 quilômetros de extensão de praia. Acabou com Coquimbo. Acabou. E aí eu fui pessoalmente a Coquimbo, e as pessoas que poderiam estar tristes estavam falando, muito obrigado, porque eu tirei todo, lá tem uma avenida que é só comércio. Obrigado, porque eu tirei todo o meu comércio da zona costeira. E aí eu olhei assim, tem 2 quilômetros que foi destruído, que o mar entrou, né, a 4 metros de água, não teve um alerta do bombeiro, não teve uma sirene, de alerta de tsunami, não teve. O único aviso que teve foi
que 45 dias antes eu falei, vem um tremor forte na Serena. Então, quando tremeu, as mães pegavam os filhos pequenos e falaram, vamos, e foram para as montanhas. E a onda chegou sem alerta. Então, amigo, é possível prever terremoto? É possível. Cada um que escolha a sua resposta. Eu decidi que sim. Se você fosse prever terremoto de maior escala agora, no Brasil, assim, no Brasil não. No México. A nível mundial, vamos colocar. Não, a nível o mundial, maior, eu já fiz essa previsão. Eu já fiz essa previsão. Se você correlacionar o terremoto de 2004, é o 9.3, e depois correlacionar o terremoto do Japão, que também é um 9.3, você vai ver que existe uma linha, o mesmo raciocínio. Devastador. Devastador. Sim. Com 7 pontos. Não, gente, Acima pelo de amor de 7 já é foda. Agora imagina 9 9, né, pontos. Só para você ter ideia, esse tremor, se ele ocorrer, ele acontece entre Equador, Peru e norte do Chile, no final de 2024 aos primeiros 6 meses de 2025. Esse tremor era para ter ocorrido na Califórnia e não ocorreu. Ou seja, essa energia seguiu a linha. E agora o próximo ponto, com probabilidade de impacto, algum lugar entre norte do Peru, o Equador, ou norte do Chile, ali, fronteira com o Peru. No dia que esse terremoto, se ele for confirmado, nós vamos sentir aqui algo superior aos 5.6 ou 6.0. Então, porque eu estou falando de um mega terremoto. Né? Estamos falando de um 9.3. A gente sente aqui, e qual região seria mais ou menos? No Peru. Central do Peru. E aí, quando ocorrer, imediatamente, vai pensar assim, pô, acabou de tocar um terremoto lá. Aí no intervalo de 2 a 3 horas, nós vamos ter pontos, de tremores no Nordeste brasileiro. Aqui, ó, Sinop esvaziou um prédio por causa de um reflexo que teve do terremoto no Peru. Agora, uma coisa que você Isso era para ser óbvio, cara. Desculpa, eu fico muito chateado. Porque vai demorar. Eu queria estar vivo realmente para ver. Tem coisa que a gente não vai ver, né? Infelizmente. Agora, uma previsão que você disse sei lá, uns 5, 6 anos atrás, Rafaela não existia, acho que ela estava na barriga ainda. Ela fez 6 agora, deve ser uns 7 anos. Você falou que aqui nós íamos viver algo parecido com o deserto. Que nós íamos ter noites mais amenas e calores insuportáveis. E eu estou, assim, passando a acreditar cada vez mais nessa sua... Não sei se você lembra que você disse isso para mim. Eu lembro. E hoje nós já vivemos isso. Eu lembro. Noites mais amenas, com temperaturas mais... Tudo bem que agora é inverno, né? O nosso inverno. Mas mesmo assim, o calor é insuportável durante o dia. O ar-condicionado, ele não... Às vezes ele não dá... Tá insuportável. Não dá vazão para o calor. Você soa mesmo no ar-condicionado. E as noites estão com temperaturas abaixo de 30 graus. Que não era algo comum há 15 anos atrás. Há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás você tinha 34 às 8 horas da noite, 35. Acontece o seguinte... Hoje você já tem 28, 26. Eu vou dar uma ideia curtinha. Não tá falando bobagem. Mas pra encerrar, que o nosso tempo tá acabando. A gente não vai conseguir falar nem da África. Nem do filme da África. Do filme da África. Mas eu deixo o link, vocês podem usar. Não, e você vai falar também o que foi essa coisa. A gente dá um tempinho. Eu vou tentar ser bem breve. Tempo, né, tipo assim, como tudo que a gente faz é baseado em percepção, em observação. Há muito tempo atrás, eu tinha aquela curiosidade de ficar entendendo por que se vai gerando aí as trombas d'água, por quê? Sabe o porquê? E eu ficava perguntando por que da temperatura, e eu pensei que se é verdade que existe aí um degelo, e esse degelo se dá porque a temperatura dos oceanos estão aquecendo, então é óbvio que os furacões vão chegar cada vez mais cedo, serão cada vez mais furacões. Sim. E as temperaturas, como aqui, elas tendem a ter uma troca né? Então, tende a essa linha que a gente acha que é o sul, né? E que vem caminhando, vem aumentando, à medida que vai tendo degelo e os oceanos vão aquecendo, a tendência de ter ciclones extratropicais no sul é extremamente alta. A tendência dos furacões gerarem no berço um pouco antes e começar a fazer estrago no Nordeste
é muito grande, porque mudando aonde a temperatura é quente, se ele aquecer um pouco mais, você vai ter um território maior, porque o que gera aquilo? Esses destemperos aí de ciclones e furacões. Mudanças climáticas. É a água quente, né? Que vai evaporando e encontra uma temperatura extremamente gelada. E aí você tem ali um vórtice, né? E esse vórtice vai gerar aí esses tornados, esses furacões aí fora de local. Gente. Isso dá a ideia de que, mudando as temperaturas do oceano, já é suficiente para dizer que o sul, essa linha de mais frio, vem caminhando cada vez mais, e isso vai ter um impacto inimaginável, mas que alguns que a gente pode crer é que volte a gente ter temperatura aqui desérticas. Não só, logicamente, não só está envolvido com o aquecimento, mas com Pro processo natural. o processo de globalização. Coisas que talvez eu não devesse falar aqui, mas que tem a Não, ver a com o gente solo. Né, Pode falar assim, aqui a gente fala pra isso Pode também. que Cara, tem sementes. qualquer ambientalista sabe do que eu tô falando. mas Que que tem é a ver que com é- o solo. E Não, nós pode estamos falar, Haroldo, no porque mês do 5 meio de junho, ambiente, né? Então tá, mas não, é que pode falar que essa parte é bastante importante também. É que, de verdade, o que eu vou falar pra você é muito sério. É que cada vez que muda alguém que é importante, que diz o que é a proteção do meio ambiente, a gente não sabe se ele defende o meio ambiente ou ele defende o meio ambiente que está ligado a interesses da raça humana. Ou você escolhe ser um humano vivo, Cara, ou você eu vou fazer escolhe comentário, ler. Eu não vou falar qual foi a empresa. Na Semana do Meio Ambiente, recebi um colete para pesca. Pelo amor. Oi! Então. Complicado, Desculpa, né? gritei. Eu sei que não pode, mas puta que pariu. Eu falei, complicado. caralho, cara. Complicado. No dia um colete de pesca? Ué? É complicado. Eu juro, minha inteligência complicado. não entendeu. Não entendeu. Não entendeu. Prefiro não entender. É melhor. Eu acho melhor. Não entendeu. Então, Cara, não é um absurdo? se você falar pra mim assim, Absurdo. não era óbvio que a nossa temperatura ia mudar aqui no Mato Grosso, do Mato Grosso pra cima? Você vai falar não. Mas se você pegar um cara que tá olhando pra temperatura, pro El Ninho, pra Laninha, se você pegar um cara que tá olhando em todo, você entende que as pequenas variações geram catástrofes e que a gente tem que estar preparado para isso. Então o Brasil... Na verdade, os filmes, né, são uma boa pitada disso. Né? Exato. E essa temperatura desértica seria quanto tempo mais ou Não, menos? eu tô falando, quando eu falo temperatura desértica, é porque a gente pode enfrentar aqui temperaturas Acima dos 45, acima dos 45 no dia, e à noite, logicamente que a gente não tem areia aqui, que é um fator que, ela não esfria capta. mais ainda, né? Mas se a gente tiver um solo extremamente seco, que foi Erosão, extraído, né? exatamente, não precisa ter exatamente a areia aqui. Né? A composição do solo aqui, que os geólogos me perdoem, mas esse platô que vai daqui a Sinop, ele é capaz de se recuperar sozinho, né? Aqui durante muito tempo foi mar aqui, a gente sabe disso. Então, quando você vê essa ideia de que talvez não seja necessário somente a areia aqui, mas que o calcário, alguns minerais aqui tenham o mesmo efeito. Né? Então, assim, eu posso estar falando bobeira, mas eu acho que você tem que convidar um geólogo aqui e perguntar: escuta, se for nessa batidinha que nós estamos indo, com esse negócio que está aqui, vai, né? o Pantanal vai ser Pantanal daqui a 30 anos? Vai ter rio aqui? Né? E é um prazo muito curto de tempo, que a gente Cara, pensar, que é 30 anos, né? Nada. Pode estar bem diferente, e o que a gente percebe é isso, pelo andar da carruagem, Tá. muita coisa mudou, né? Ai, muita enfim. coisa mudou, até o trânsito, querida, que é um absurdo. As pessoas reclamavam de trânsito há 20 anos atrás, eu olhava e falava, meu, cala a boca, você não morou em São Paulo. E terrível. agora, né, tá feio. Absurdo. Hoje é um absurdo. Absurdo. Documentário. Vamos falar do documentário da África pra gente finalizar. Que experiência maluca foi essa? Como assim queimar as pessoas vivas? Ah, tá. Bom, então vamos lá. Eu trabalhando na Unic, né, tive oportunidade, tinha um jogador de futebol, chama Rafael Botti. Ele jogava no Kobe do Japão na época, não sei onde está jogando hoje. Esse jogador, ele tinha uma missão, Deus tocou no coração dele, e ele tinha uma missão onde ele alimentava cerca de 400 a 500 famílias com a refeição de manhã, de tarde e à noite.
né? E eu sei que o Brasil, a gente quer chamar o Brasil de racista mesmo. É racista, né? Bem racista. Mas se você for na África do Sul, você vai entender o que com eu certeza. tô falando. O processo Porque, de branqueamento ali, né? Não só cerceamento de língua, tipo assim, eu tava dentro de um lugar onde entrou uma menina falando o Kotsa, né? Que é o Kotsa. E ela foi repreendida pela senhora que tava na frente e falou assim: não fale esse idioma aqui dentro. Aqui o idioma daqui é o Afrikaner. E expulsou a menina na minha frente. E eu não pude fazer nada. Eu fui um ano antes da Copa da. Dói mais, né? Exatamente, não pude fazer nada. Eu acho que o que mais me corrói, te cortando, é quando você vê um ato desse e você não quer se igualar. Porque dá vontade é voar no pescoço da pessoa. Eu vou te contar, eu não pude fazer nada. E eu vou te contar as partes mais tristes, que é pra você entender. Eu fico triste com racismo e a xenofobia do Brasil. Mas se você passar o que eu passei lá, lá as crianças comem depois. Na casa que eu fui, eu comi o frango, as crianças não podiam comer, elas estavam com fome, estavam 3 dias sem comer, e eu comi o frango, e enquanto eu conversava, igual eu faço aqui, coloco a mão pra baixo. Nesse tempo, o menininho veio e começou a chupar o meu dedão. Tá bom? Então isso é uma prova de que a África do Sul é terrível, né? E é África do Sul, né? Eu tô falando da África do Sul, tô falando de Johannesburgo, Pretória e Cape Town, né? Tô falando de uma coisa absurda que tem ali. Processo de colonização ali, né? Que aconteceu? Essa missão que o Rafael Botti tinha lá, foram os caras lá, mataram o cara que tomava conta da missão e que distribuía os remédios e queimaram, e derrubaram, passaram uma pá. Então tem muito mais pessoas envolvidas. Passaram uma pá carregadeira e destruíram. Ele construiu uma igreja lá para distribuir comida. Não era obrigado a ser protestante ou católico ou nada para poder intervir. Eles destruíram e a gente não pôde mais mandar comida. Então ele viu que começou a sobrar o dinheiro na conta bancária. E a gente foi lá para saber o que era. E o único cara que teve coragem falou: escuta, tô falando rápido porque é pra... O cara falou pra mim: escuta, eu tô indo pra África do Sul, é uma missão de risco, eu preciso de um cinegrafista, se você fizer o material é teu, você pode usar do jeito que você quiser, mas você saiba que você corre risco de vida. Você vai? Eu falei: vou, beleza. Então vem pra São Paulo, vou comprar sua passagem. A gente foi. Fomos pra África, eu fiquei 30 dias lá, e eu voltei de lá mudado. Eu fui fazer levar um medicamento para uma família lá, e a mãe dele que fazia programa lá, programa de $5. Ela falou para mim: olha, o meu programa para me ajudar é $5. Olha, ela falou para mim, ofereceu o programa. Eu falei: então, a gente veio aqui só para trazer o remédio para vocês e tal, mas a gente vai deixar um pouco de grana. Ela falou: outra coisa, você conhece o Ronaldo? Eu falei: não, o Brasil é muito grande, não tem contato com o Ronaldo. É porque esse aqui é meu filho, ele chama o filho Bongani, o nome do menino, ele aparece no filme. Eu vou mandar o filme e você pode compartilhar. Eu quero muito. Nossa. E aí aconteceu com o Bongani. Ela falou: leva ele, ele vai morrer aqui. Nossa. Então leva ele, eu te dou ele, eu te assino. Nossa. E a gente ficou pirando lá. Como que a gente vai fazer pra levar? Eu caso com ela, adoto e levo. Não, como é que a gente vai fazer? Não dava, vamos sequestrar, vamos sair pela... Então passou tudo na minha cabeça ali. E a última, tá? Porque eu sei que o tempo já tá indo. Durante o tempo do que eu estive no hotel, eu fui advertido pelo dono do hotel que não jogasse comida no lixo, né? E eu falei: tá, então o que eu faço com a comida? Você joga no batedor da pia e descarta no esgoto. Eu falei: mas por quê? Por causa dos cachorros? Não, porque as crianças vêm pegar comida aqui e isso é mal pra clientela. Então é isso. Nossa, e só pegando um pouquinho de gancho pra gente estar encerrando já, com a sua fala, isso que é triste, e quando a gente falou de ciência, né, dos cientistas, século XIX, por exemplo, quando os cientistas falavam, né, não, o continente africano é inferior. Então, quando você pega a África do Sul dessa forma, né, por que aconteceu tudo isso com a África do Sul? Por que o continente africano foi saqueado? Porque os cientistas diziam que a raça superior era a raça branca, e isso justificava todo esse processo de colonização. Né? Então, assim, é tão interessante, né, quando a gente vai estudar a história da África e a África do Sul, que você pega Nandi Zulu na África do Sul, você pega as rainhas africanas, os reis africanos, falam: nossa, como que o negócio chegou nesse nível? Chegou nesse nível porque no século XIX, esses cientistas, né, que até hoje eles não querem admitir, né, que são errados, eles fizeram hierarquia racial, colocando eles no topo e os demais abaixo, que não eram humanos, né? Então, e aí até hoje as pessoas estão ali não sendo tratadas como humanos, né?
Então é muito pesado, né? É forte. São tratados pior. Se você quer a minha observação, eu voltei de lá e eu fiquei muito deprimido, muito tempo. Porque não pensa não, que até hoje eu me pergunto onde foi. Eu prefiro pensar que ele morreu. O menino, né? Eu não tive mais notícia, não tinha, cortou Não tinha sabe, como, né? os caras que ficaram pra trás, e a gente vê que eles dão mais carinho pra animais do que pro próprio... E lá tem uma coisa que me chamou muita atenção, viu? Existem etnias dentro lá, na África do Sul, tem as pessoas que subjugam os próprios irmãos. Sim, mas é o que a colonização... Então é absurdo, mas só por ser de uma outra etnia. Haroldo, é o que o processo de colonização fez, né? Porque assim, aí já criou essa questão da alienação também, a alienação do próprio negro ali. E aí, essa questão, por exemplo, no Brasil, né? No Brasil, por que ninguém me para e me fala para falar o português? Porque no processo de colonização a gente já foi tirado de nós a nossa língua, né? Então a língua, por exemplo, dos meus ancestrais, eu nem sei de onde a gente veio. Eu não faço a mínima ideia. Porque todos os documentos dos africanos que vieram para cá, tinha o documento, né? Porque quando era vendido as pessoas, tinha um documento falando de onde elas vieram. O que aconteceu? Santos do Porto Santo. Sim. Silva. O que aconteceu? Tudo foi queimado. Por quê? Porque queria apagar a prova da escravidão, né? Então, assim, a gente faz ideia. Então, assim, lá eles sofrem isso. E aqui a gente também sofre outro processo, que foi toda essa violência contra a nossa cultura, né? Porque você vê, a gente mesmo, o brasileiro que é afrodescendente, a gente não sabe nada do continente africano. Né? A gente cresce no Brasil odiando o continente africano. Porque quando você traz um documentário, por exemplo, do continente africano mostrando um outro olhar, é uma novidade. Porque o que a gente recebia do continente africano? Só coisa negativa, demonização. Todo esse processo que fez. A gente, enquanto negro, né? A gente, enquanto negro, tem uma alienação e um ódio, um auto-ódio, né? Que é um ódio de si, e um ódio do continente africano. Porque tudo que foi trazido para nós, que a mídia trouxe, foi reforçando a ideia do cientista de que a África era inferior, de que a Europa era superior, de que o branco era superior. E aí a gente mesmo no Brasil, a gente cresceu dessa forma. O brasileiro cresce dessa forma. Né? Enquanto não tiver uma questão de conscientização mesmo, de quem nós somos, uma outra visão do continente africano, e a história mesmo da África, não só pós-colonização, mas anterior à colonização, para as pessoas entenderem, para a população negra, por exemplo, brasileira, entender de onde a gente veio e que é motivo de muito orgulho, né? Que tem uma história muito rica. Para sair de lá, a gente tinha que ficar em casas casas específicas com seguranças armados. Eles chegaram a pegaram um rapaz lá e tocaram fogo nele. Quem quiser saber mais, digita xenofobia África do Sul antes da Copa. Ali foram várias atrocidades, esquartejamentos. É absurdo. Eu tinha essas fotos, eu não aguentei porque não ia servir. Eu não estou conseguindo falar. São coisas que não podem ser... primeiro, você não pode publicar. Né? Mas assim, vou chamar de brancos mesmo, né? Mas que era a elite lá da África do Sul. Eles... Não existe... racismo reverso. Não, mas assim, eu fui bem aceito porque eles me viam como árabe. E eu tinha um colega meu que era visto como indiano. Então a gente foi bem tratado. Os caras chamavam a gente de Bura, né? Silbura. Ele falava, Silbura. A gente era cumprimentado e tratado bem nos locais. E enquanto tinha criança que ficava ali, corta o coração, você tá aqui comendo, né? Aí tinha as crianças que ficavam ali com o bonezinho, esperando as pessoas jogarem no lixo a comida, e eles iam lá e pegavam, e aí o segurança ia lá e expulsava. Foi esse tipo de coisa que eu vi. Então aqui, tá bom, o Brasil, a gente tá caminhando e tal. Sim. Mas aqui, você perto do que... Né? Porque é o seguinte, eu me arrepio. Porque é o seguinte, não são... E não tô falando só... Eu não tô falando só das pessoas. Eu tô falando das crianças. É triste demais. Você negar um pedaço de frango inteiro pra uma criança é grave. Você negar o lixo pra ela, chegava a ser... Porque também a explicação disso, a diferença do Brasil é que assim, o processo de colonização do Brasil, né, é do século XIX. Agora, o continente africano, a libertação foi o quê? Década de 60, é muito recente. Né? Então, assim, foram muitos anos, né? O século XIX, por exemplo, quando os países africanos foram neocolonizados, né? Até a libertação, década de 60, quer dizer,
é muito recente. Então, você pega um África do Sul muito recente de um processo de libertação. Então, assim, ainda existe uma colonização ali muito forte, né? Porque, assim, a gente tem todo esse processo, mas, assim, você comparar Brasil a vários países africanos, né? Assim, a maioria absoluta dos países africanos, a diferença de temporal é grande, né? Os países são Angola. Tem uma professora que ela... Agora eu posso falar, porque ela faleceu. Ela participa desse documentário, é uma amiga minha da UFMT. E ela acolhia aqui as pessoas, ela tinha na casa dela, ela recebia as pessoas que vinham da África e de outros locais. E ela pegou em arma para lutar pela libertação. Olha, ela esteve lá. Então, exato. Essa mulher, eu não vou falar o nome dela aqui, mas no filme eu vou ceder. Mas é uma Teresa de Benguela, sabe? E a Yas Anteuá fez isso em Gana. Armas, e assim, alguns países na África mereceriam ainda muito mais atenção. Né? Porque, por exemplo, qual que é o tipo de trabalho escravo ou da escravidão que rola na África ainda hoje? Sim, alguns países, as pessoas investem em uma cidade, empossam um político, e esse político dá a liberação para coleta dos diamantes. E aí tem uma coisa que vale a pena os caras pesquisarem, que chama os soldados formigas, que são crianças que são tiradas das casas e são feitas refém soldados. Então, depois de tanta moléstia, acabam se tornando realmente os soldados mais violentos. Por quê? Porque se você pega um ser humano e cria ele do berço... Contexto que é o quê? Se você cria uma criança com leite e mel, você tem uma coisa. Se você cria com fel, você vai ter aí o que os caras têm lá de pior coisa que está sendo feita ainda e que a ONU sequer toma partido nisso. Não olha. Né? Até porque existe muito financiamento dos Estados Unidos com relação àqueles governos autoritários que tem ali, Exato. Tem assim uns governos que são um negócio aberrativo, né, que é financiado pelos americanos, desde quando, né? Então, assim, é muito gente, triste. É muito triste, mas eu queria que a gente levantasse um pouco o astral, porque senão... Tá bom. Mas é importante. Mas assim, Michele, mas a questão, o que eu penso? Tá certo. Eu também, eu não gosto, mas bicho, é porque é um tema realmente bruto. Eu acho que esse momento com a Haroldo das pessoas. Então, mas esse momento com a Haroldo, Michele. Diamante de sangue. Mas é porque é uma sugestão de filme que Diamante de sangue. E é atual. Hotel Ruanda. Hotel Ruanda. E tem toda aquela coisa do Tutsi, né? Com os Isso, exatamente, que é uma etnia. Então, ela matou mais de 2 milhões. 2 milhões. E engraçado. E ninguém vê. Ninguém faz porra. E ninguém fala de genocídio, né? Como se não fosse. Ninguém fala genocídio, né? Exatamente. Apesar de, claro, o genocídio foi genocídio, mas é como se fosse só. Esse genocídio africano não fosse genocídio. É lamentável. No Congo, né? É lamentável. O que os belgas fizeram no Congo, né? Não, ninguém fala, não, é como se... Por quê? Porque aí a gente volta ao século XIX, os cientistas, não que a gente quer meter o pau nos cientistas hoje, mas vamos aproveitar. E eu vou falar uma... Falando que não... Que a partir do momento que eles falaram que não são pessoas, não são humanos, justifica todo esse tipo de atrocidade. No meu desespero na África, eu estive em algumas igrejas tentando arrumar comida pra galera. E o pessoal. E foi negado. E aproveitando, eu vim de família protestante, né? Meu pai foi um grande homem, foi um pastor do qual eu admiro até hoje. Não sei se eu vou ser metade do que ele foi, mas eu vou te dizer que eu lamentava dizer pra ele, pai, em alguns locais que eu já estive, tem pessoas que ainda estão traumatizadas pela cruz. Porque a cruz, em nome de Deus, foi derramado muito sangue. Moro, muito... Então, assim, não é um assunto que a Michele... Mas eu acredito que... Eu vou encerrar esse assunto com a sua permissão e pedir para você dar um start. Eu acho que a gente não tem mais tempo, né? Mas se você quiser falar... A gente divide em duas partes. Eu acho que esse dia a gente devia dividir em dois podcasts. Não, você tem razão. É porque é muito louco. Não é que eu não queira falar sobre isso. É que assim... É complicado. Porque eu acho que... Criança, velho, e bicho, maltratar, fazer essas...
Michele. E no século XXI, por causa de cor... Mas eu vou te falar uma Você coisa. entende que é um É absurdo, o poder, né? cara? Pra mim é o seguinte. Que tá, porra de vida é essa? é o diamante, é o ouro. Isso. Entendeu? Porra. É a ganância, né? Pelo Sabe? poder. Isso. Pelo domínio. Sabe, é tão nojento, é tão... Eu não ia conseguir acompanhar. Porque ou eu ia levar todo Mas, mundo embora então, comigo, não você dá, tá você não entendendo? consegue. Olha que impasse, olha que situação então eu vou contar de eu vou contar uma lixo. cena, eu vou contar uma coisa que aconteceu lá, que até a gente conta hoje e dá risada, né? Logicamente que eu quase fui preso, a gente ia causando um incidente internacional. Ou os caras iam matar a gente chegou no local onde tinha uma fila gigantesca de pessoas para poder comprar água. Então o que é a água? Puta merda, isso é a parte pior, mas vai ter um final feliz, eu te prometo, porque isso foi a única vez que eu estive preparado para ir preso. Talvez eu vá ser preso em alguma hora, em algum momento. mas aquela... Eu juro que eu ajudo a contratar o melhor advogado para tirar você. Foi assim, a gente chegou num bairro, num lugar chamado Western Area. Deve ser tipo área oeste, que é um lugar onde eles colocavam... Cara, é inacreditável. Quem assistiu o Distrito 9, é aquilo ali, África do Sul. Eles separam por setores e colocam pessoas que fazem suas casas com essas telhas de aço. E essas pessoas cozinham usando a parafina, que é horrível, né? No entanto, E aí aconteceu o seguinte, que numa bela tarde a gente tava chegando, e a reclamação de uma das mães é que ela precisava dar água pro filho, o neném no colo com a boca aberta, não tinha água, e os vizinhos já não estavam compartilhando a água, porque acabou a cota do mês, faltando 10 dias. Então ela me deu o cartão, e aí eu fui até o lugar onde sai um cano gigante do governo, e aí você coloca o cartão de crédito, e esse cartão... ele libera para você uma cota de água. Então as pessoas vão com um balde, enchem o balde, e as pessoas menos favorecidas ou nada favorecidas, elas esperam a pessoa encher o balde, a hora que ela tira, elas colocam o baldinho dela lá, Pra cair pra a gota que cai, e ela pega, e é aquilo ali que elas têm. Mas então tinham 2 filas. E aí eu falei com ele, e aí? Ele falou assim, a gente espera o fiscal sair, te dá ré no carro e vamos embora. Então tudo bem. Então, o que a gente fez? A gente colocou o carro, e o fiscal saiu por 5 minutos, e a gente deu a ré no cano e liberou água pra galera, e já a gente sabia que a gente ia preso, né? Mas a gente foi. deu a gente foi pra outra cidade. Adoro E assim, tipo assim, você pira, porque isso não é coisa que você fazia no país do outro. Não é coisa de você fazer no país do Mas outro. você fica desesperado, né? Você tem que fazer alguma coisa, né? Aquilo não salva eles e não vai suprir a necessidade. Mas pra aquele momento ali, a gente deu uma resinha e... Porque, né, dá aquele desespero. Eu Não, sei tem que que fazer muita- alguma coisa aqui, Muita né? gente vai meter o pau em mim e vai fazer, o que você fez lá? Que você é só o brasileiro. Não, cara, aquilo ali me pareceu certo a fazer. Naquela hora. É que assim, porque é tão engraçado, né? Porque eu vejo assim, gente, quando a gente vê a Injustiça mídia, é quando a foda, mídia cara. traz, ai, pobrezinho, né, do africano, porque ele vai sempre mostrar essa parte, mas ele nunca mostra o motivo, né? Nunca mostra o motivo. Não, Por não. quê? É como se aquela fala do Marcos Feliciano, né? Marcos Feliciano, eles são amaldiçoados, né? O Marcos pastor, Feliciano, né? ele tem essa fala, né, que fala da maldição de Cã, né? Que os africanos, eles são amaldiçoados, que toda a pobreza que existe no continente africano é por conta das religiões, né? Das religiões, porque ele fala que é porque serve o diabo e tal, e também fala por conta dessa coisa da maldição de Cã, né? Você que, sabe que qual Cã, que é o ele fala pior que o mal? Cã... Eu Então, posso... assim, cara... Ignorância. Não, mas assim, eu vou tentar consertar esse erro do Marco Feliciano. Se algum dia ele ouvir o que eu tô falando aqui, que ele me perdoe. Existiu um texto que mencionava a Etiópia. Sim. E não todo o continente africano. Só pra gente entender aqui, a África, ela é o local mais rico do mundo. Sim. Os Emirados Árabes estão na África, o Egito tá Sim. tá na África. Então ali, e os reis, alguns reis, eles eram de aparência proeminente, negros. Alguns faraós, eles... Entendeu? Sim. Então, assim, o que acontece é que existe uma mistura muito grande. Mas eu vou deixar aqui uma petição para todo religioso, para todo evangélico, protestante, católico, convidar você, e vou falar aqui, existe um filme na internet chamado o Besouro.
O Besouro é um filme fantástico que faz menção a algumas entidades da matriz africana. E vou convidar a que pensem algo sobre. Existem os filmes da Marvel, onde eles fazem menção aos deuses nórdicos, né? Ao Odin, ao Thor, e qualquer um protestante vai e se orgulha de ter assistido Thor. Usa roupa, exatamente. né, Mas não tem coragem de assistir um filme que faz menção né? a um deus. Não, algum. Eu não compartilho dessa crença. Um é o machado ou até o martelo. Exatamente, né? Então, mas isso precisa ser colocado na mesa. Né? Sim, E outra coisa, é a mitologia africana. eu não comparto da ideologia das pessoas que fazem o sacrifício. Aí você vai falar assim, você está falando da África? Eu estou falando... É um que faz. Porque se você for em Jerusalém hoje, num dia de sacrifício, Jerusalém fede sacrifício. Porque o sacrifício é até hoje. Eles não assumem que veio um cidadão e deu o seu sangue não. Então o contínuo sacrifício, eles executam animais para sacrificar. O muçulmano sacrifica também. A própria história de Abraão, o que é? Nada mais que um sacrifício. Sacrifício. Animal. Eu não tenho certeza se a maneira como foi colocada essa história, porque muita coisa foi cortada, se antes dele também não existiam sacrifícios humanos. Então, quando a gente pensar... No México tinha. Óbvio que tinha. E toda esse conhecimento vem de um único lugar. Exato. Né? Não, e tem relatos. Se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar a noite inteira. Nós já tá decidido, vamos dividir em duas partes. Eu falei, eu não lembro se eu falei, deixa eu só falar agora, um momento de descontração do Espaço Nica! Porque, olha, tantas coisas a gente falou hoje aqui do Espaço Nica. O Espaço Nica você encontra perfumes importados, sapatos, bolsas. Nós estamos no mês dos apaixonados, né? E eu acho que é um lugar maravilhoso para você ir e comprar o seu presente ou presentear alguém, né? Eu vou passar aqui o endereço. É na Rua General. É aqui, ó. Já fiz tudo errado. Aqui, apertei no trem, Espaço Nica. Foi pro outro. Gente? Foi para outro. Espaço Nica, abre aqui. Eu não sei de cor, né, gente? Rua General Ramiro de Noronha, 278, sala 6. Gente, ali no Duque de Caxias é super bacana, eu adoro. Eu posso mostrar minha bota? Vou mostrar minha bota, mas chique. Agora vou mostrar chique, porque já fiz coisas muito terríveis. Olha que linda essa bota, gente. Maravilhosa. É linda? Eu já levantei e mostrei a minha... Nós tinha que ver. Aí não dá. Você tinha que ver, você perdeu. Melhor não. Melhor não. O Sem câmera, chance. o câmera tá ali. Mas olha... Haroldo, hoje ganhei minha noite, hein? Foda. Eu ganhei a noite conversando com vocês, fantástico. Você é foda, você... É difícil me calar. Eu também, mas olha, a gente precisa começar... Mas a gente precisa falar. É que assim, é triste, mas você tem um canal de comunicação, é hora de você protestar agora. E a gente então, vem trazendo semente mesmo. Que as pessoas pensem, né? Só para essa fala. Mas eu preciso também exteriorizar que dói. Que bom que dói, porque você tá vivo. Ruim é você não enfrentar isso, né? Falar... Se eu normalizar, banalizar, mediocrizar, que é isso, cara? Eu não posso, eu não consigo, vai além de mim. Mas eu fiquei quietinha, deixei vocês falarem tudo. Chegou uma hora que eu falei, gente, não aguento, né? Não aguento mais, é muito forte. Agora quero deixar aqui, só para finalizar, alguns filmes, O Besouro, para vocês assistirem. Olha, ele falou Distrito 9, muito bom também. Qual que é? Distrito 9. Distrito 9. Citou vários. Diamante de Sangue. Vamos ver Sísmico também. Sísmico, pelo amor de Deus, nós vamos colocar trechos. O Pedro vai colocar. Eu acho também legal colocar alguns trechinhos. Pode colocar, pode usar o que você quiser. E vamos arrasar. E eu quero te agradecer. Muito legal. De nada. Sempre. Maravilhoso. E o nome da professora, para quem quer saber, que foi uma grande mulher que existiu aqui, que sempre acolhia pessoas, é a Patatas, tá? Ela é uma doutora Patatas, ela foi... para mim vai continuar sendo referência. Eu tive pouco contato com ela. Ela é uma entrevistada do filme, né, que chama The Price of the Freedom, o preço da liberdade, né, que ainda não foi conquistado totalmente. Eu vou ceder o filme, vou mandar para você. Patatas, ela segurou em arma para poder defender aquele povo lá. E ela então assim, é uma mulher que deviam fazer um documentário sobre ela.
Porque a Patata, sim. Aí, ó. Lê Paulo Gustavo, gente. Presta atenção. A Patatas é uma mulher que ela fez diferença aqui. Então, assim, vale a Com pena. certeza. Vale a pena. Eu fico aqui o meu beijo pra ela onde ela estiver. Ela não tá no nosso plano mais, mas... A gente perde eles pra esse Perde. plano, mas ganha em outra dimensão. Com certeza. Isso eu tenho certeza absoluta. Com certeza. Absoluta, absoluta, absoluta. Muitíssimo Nossa, obrigado. muito, não tenho nem muito o que mesmo. dizer. Sem assim. condição. Eu adoro ficar em silêncio porque aí eu ouço. Às vezes, quando a gente tem uma boca só e duas orelhas, né? A gente tem que ouvir mais e falar menos. E desculpa falar tão rápido, porque... Mas você Claro, é assim. você é Eu muito adoro, rico, Você é nossa. rico! Obrigado. E tem que vir mais Nossa, vezes. tem que vir mais vezes, tem muita coisa ainda. É só me chamar que eu venho aqui. Vamos Nossa, conversar. E aí a gente pode fatiar melhor os assuntos. Porque hoje nós falamos de tudo, imagina que Aí loucura. depende de cada um. Mas assim, Ai, eu meu quero Deus. deixar registrado mesmo a minha gratidão. Obrigado a Assim, você, enorme. verdade. Que prazer te conhecer. A Michelle falou. Já tinha falado, né? Eu tinha te falado. E aí eu fiquei curiosa, fui fuçar lá no Instagram. Porque eu falo tem- pra todos fuçarem, gente. Vale a pena, vai ter coisa boa ali. Haroldo Maciel, pra quem quiser. Twitter, Haroldo, tem Instagram. Sei. E Tomaram tem- minha página do Facebook agora, mas tudo bem. Tomaram. Hackearam uma conta com mais de 800 mil pessoas. Mas eu não... tinha que acontecer. Já foi. Já foi, vai Foi, construir né? outra e É, acabou. E Muitíssimo assim, nossa, obrigado, gratidão namastê. enorme mesmo. Ai, Obrigado. nossa, não Obrigado. tenho nem... Não tenho Ai, como palavras salvou pra minha agradecer. noite. Salvou minha Não é? noite. Nossa, Ai, que que coisa tudo. maravilhosa. Né? Que Amo, coisa linda. amo fazer isso. Amo comunicação, amo... É que eu sou chorona pra caralho. Então, e tenho uma imaginação... Eu consigo... Me arrepiei aqui você contando. É. Então, assim, assim... Às vezes eu penso assim, cara, eu não quero ir pra Índia pra não ver certas coisas. E eu amo a história da Índia, no sentido do Taj Mahal. Eu adoraria ir ver o Taj Mahal. Estou dando um exemplo, tá? E você falar de um lugar que eu li livros, né? De Joanesburgo, enfim, e existir esse tipo de crueldade né, hoje é algo que deixa qualquer um louco. Mas olha, está lançado aqui o desafio. Eu acho que o que a gente pode tirar dos sementes hoje, se a gente tem alguma lição de tudo, a gente aprende. Não deixe de ser curioso, não deixe de correr atrás, não deixe de correr risco. Desafio status quo, né? Desafio. Exatamente. Condição sine qua non para ser feliz, é isso. É isso aí. Impossível caralho. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo pra todo mundo aí que acreditou e que não acreditou. Um beijo também. Ah, 2, né? Porque não acreditou 2. Esse foi o Sementes exatamente. dessa semana. Ai, que com Haroldo legal. Maciel. Nossa, sucesso. Semana que vem tem mais. Esse foi mais longo, mas muito proveitoso e muito gostoso. Obrigado. Ai, foi bom demais. Até semana que vem, né, Cris? Até. Beijo. Obrigado, Cris. Obrigado, Michelle. Ai, obrigada. Obrigada. Chique. Até semana que Beijo. vem.